Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e na aula de hoje nós iremos falar sobre as competências específicas do componente curricular de Educação Física na Base Nacional Comum Curricular. A BNCC, ela traz, além das suas competências gerais, competências específicas por componente curricular. No caso da Educação Física, ela apresenta 10 competências específicas. Essas competências, elas devem ser desenvolvidas pelos alunos, ao tematizarem as habilidades durante as suas aulas em todo o ensino fundamental. A competência 1 é denominada de corpo em movimento. Compreender a origem da cultura corporal, de movimento e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Então, essa primeira competência, ela está relacionada ao aluno entender que essa cultura corporal de movimento, que é objeto de estudo da educação física, ela vem sendo desenvolvida ao longo dos anos. E aí esse ser humano, ele utiliza esse movimento inicialmente como forma de sobrevivência. No segundo momento, o movimento ele é utilizado de forma laboral, no trabalho, nas suas ações diárias do trabalho. Uma outra forma de utilizar o movimento é para o lazer. Então, a educação física, nesse contexto, também estuda essas questões do movimento relacionadas a diversas áreas de utilização. Como também o movimento, que é muito importante, o estudo na educação física relacionado à saúde. O movimento relacionado ao esporte, que é um dos pontos principais de estudo da educação física, principalmente da educação física escolar, nessa nova perspectiva educacional. O movimento educacional, aí nós já vamos entender que é o estudo da educação física na escola, o uso do movimento como um fator educacional. Podemos entender que com a BNCC, pensando aí numa abordagem mais cultural, o aluno ele acaba estudando esse movimento, pensando aí em um instrumento que ele possa utilizar na sua vida acadêmica para ter um ganho de conhecimento maior. O estudo do movimento para a estética, nós sabemos hoje que a sociedade utiliza muito o movimento, principalmente nas academias, como forma de estética, de bem-estar. Então, isso também deve ser discutido nas aulas de educação física. A competência 2 fala das práticas corporais e cultura. Então, nessa competência, o aluno deve ser encorajado a planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Então, essa competência 2, ela vai levar o aluno, durante as aulas de educação física, a resolver desafios corporais. Com essa resolução de desafios que são propostas pelo professor, existe uma tendência desse aluno gerar uma aprendizagem do movimento com mais qualidade e, por consequência, aumentar o acervo cultural. A competência 3, denominada vida e saúde, leva o aluno a refletir criticamente sobre as relações entre a realização das práticas corporais e os processos de saúde e doença, inclusive no contexto das atividades laborais. Então, essa competência 3, relacionada aos aspectos da saúde, da doença, onde o professor pode traçar estratégias para que esses alunos possam discutir quais são as evidências que levam o ser humano de hoje em dia a se tornar mais doente, a ter mais saúde, e a importância de estudar isso dentro da escola. Então, nessa perspectiva, esses conhecimentos que os alunos produzem na escola, essas habilidades que eles começam a ganhar, isso aí vão se tornando competências que ele vai utilizar no seu dia a dia, no diálogo com a sua família, com os seus pais e consigo mesmo, entendendo esses processos relacionados à atividade física, ao movimento e ao ganho de saúde. A competência 4 é chamada de formação cidadã. Busca identificar a multiplicidade de padrões de desempenho, saúde, beleza e estética corporal,
analisando criticamente os modelos disseminados na mídia e discutir posturas consumistas e preconceituosas. Então, não existe aí dentro da escola um ambiente mais favorável para essa discussão do que as aulas de educação física. Então, o professor tem que levar os alunos a entenderem, compreenderem e discutirem esses padrões. Os padrões de desempenho no esporte, os padrões de desempenho na saúde, o padrão de estética corporal, né, que é tão veiculado hoje pela mídia, o padrão de alimentação que leva a uma estética corporal diferente, né? Então, fazer um contraponto de como eram esses padrões alimentares, né? E como são esses padrões alimentares com a evolução do mundo. Os padrões de conscientização relacionada à prevenção de doenças, tá? Por meio da atividade física. Então, é um debate que pode ser muito encorajado na escola, nas aulas de educação física principalmente, onde o professor é aquele agente mediador dessas discussões. Também discutir essa postura consumista, né, que é disseminada pela mídia e que é papel também da educação física, né, tá desenvolvendo debates entre os alunos para que possam realmente ter uma postura mais ética, uma postura mais cidadã em relação ao consumismo, né, que é muito empregado hoje, principalmente pelos meios de comunicação. E aí nós sabemos que no meio esportivo isso é muito forte e a educação física vai ser aquele momento de forma conceitual para que esses debates sejam gerados e para que esses alunos possam ter essa competência de entender que essa postura consumista ela faz parte do mercado, da sociedade e que eles possam ter discernimento, né, para entender todo esse processo. Uma coisa importante também nesse debate é a postura preconceituosa, principalmente no campo do esporte. Tá? Então, nas aulas de educação física, esse debate ele vai ser incentivado pelos professores, tá? Porque faz parte aí das habilidades que devem ser tematizadas durante as aulas para que elas virem competências. E nós temos aí diversos casos, né, que já foram veiculados e atualmente também nós temos casos, principalmente no futebol, de racismo, tá? E essa discussão ela é necessária para que esse aluno possa entender e ter uma postura diante desses temas que são muito relevantes aí no esporte atual. A competência 5 fala de combate ao bullying, onde o aluno deve ser levado a identificar as formas de produção dos preconceitos, compreender seus efeitos e combater posicionamentos discriminatórios em relação às práticas corporais e aos seus participantes. Então, principalmente, e desde a aula de educação física, né, quando nós tínhamos aí um modelo muito esportivista, onde aqueles alunos que eram menos habilidosos, que tinham um pouquinho mais de peso, eles ficavam fora das aulas, então com tendências e abordagens que não privilegiavam todos os alunos, então essa discussão já é necessária dentro da própria educação física escolar, desde muito cedo. Essa discussão ela pode começar nos anos iniciais do ensino fundamental, e aí ela vai se disseminando aí pelos anos finais também, onde o aluno já tem uma ideia melhor e pode debater isso de forma mais veemente, principalmente que o modelo de aula de educação física que se tinha, né? E aí com essa mudança paradigmática, nós entendemos que essa educação física mais cultural, ela não dá mais espaço para se ter o futebol apenas dos meninos e a queimada apenas das meninas. Então, o próprio aluno deve entender isso. Já na competência 6, onde a gente denomina de educação em valores, esse aluno tem que ser competente para poder interpretar e recriar os valores, os sentidos e os significados atribuídos às diferentes práticas corporais, bem como aos sujeitos que delas participam. Então, quem são esses sujeitos participantes dessas práticas corporais? Então, quando a gente fala em educação em valores, nós temos que levar em consideração a cultura dos povos, né? E os alunos entenderem isso, passearem por essa vasta cultura, entender essas diferenças de cunho religioso, de cunho cultural, educacional, tá? Que é muito forte e muito enraizado ainda. Então, não existe um momento mais adequado para essa discussão do que as aulas de educação física. A competência 7 fala de identidade e cultura. Esses alunos devem reconhecer as práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e dos grupos.
Então, é muito forte, né, os estereótipos que são marcados e que dão identidade a determinados grupos e a determinadas culturas. Então, a gente tem aí, por exemplo, aqui no Brasil, uma identidade muito forte com o futebol, tá? E aí o futebol de várzea, o futebol de rua, que com o passar dos anos vem não tendo essa cultura muito identificada, né? Então, esse estudo, esse resgate, ele é necessário para poder entender que cada país, que cada cultura tem uma forma de tratar, principalmente o esporte, tratar as diferentes práticas corporais. Tá? E que também o esporte ele pode identificar uma determinada cultura. Esse é um debate que deve ser bem acalorado também nas aulas de educação física. A competência 8 fala de autonomia, isso é muito importante, porque os alunos devem usufruir das práticas corporais de forma autônoma para potencializar o envolvimento em contextos de lazer, ampliar as redes de sociabilidade e a promoção da saúde. Então, nesse sentido, a prática corporal, a cultura corporal que esse aluno tematiza, que ele aprende na escola, que ele possa utilizar isso de forma autônoma, né? Nas brincadeiras com os amigos, nos momentos de lazer fora da escola, na sua produção cultural, em momentos de lazer com a família, se entender como um sujeito autônomo, né? Entendendo, por exemplo, que a atividade física é uma promotora de saúde, que o exercício físico é fundamental, já entender e discutir isso desde muito cedo nas aulas de educação física. A competência 9 fala de inclusão, onde o aluno deve reconhecer o acesso às práticas corporais como direito do cidadão, propondo e produzindo alternativas para a sua realização no contexto comunitário. Então, isso é muito importante, o aluno se sentir cidadão, ter os seus direitos assegurados, discutir quais são esses seus direitos e deveres. Tá? Então, em determinado momento, essas habilidades devem ser direcionadas para que esse aluno seja competente para entender isso, né? Principalmente na escola, os processos de inclusão, tá? Que são muito frequentes, o aluno ter esse entendimento, ter esse respeito, e também entender que o esporte, seja ele na escola, seja ele no momento de lazer, ou o esporte comunitário, o esporte com um cunho mais social, e projetos de esportes, né, cobrar das autoridades, que é um direito dos jovens, dos adolescentes, ter o esporte aí como uma forma de estar atendendo essas demandas aí também no momento que o aluno não está na escola. E, para finalizar, a competência 10, que fala de experimentação e valorização. Experimentar, desfrutar, apreciar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas e práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, essa última competência, ela fecha com chave de ouro, né, essa proposta de se desenvolver no aluno competências e habilidades, pois o aluno é levado a experimentar e valorizar essa educação física, que estuda a cultura corporal do movimento, tá? E a partir daí dá um sentido diferente a essa educação física. Então, cabe aos professores de educação física, ao estudarem a Base Nacional Comum Curricular, ao estudarem os seus currículos estaduais, nos debates que podem surgir na escola e também dentro da aula de educação física, né? Essa valorização pela experimentação dessas culturas diferentes que podem ser vivenciadas nas aulas de educação física. Eu agradeço a todos mais uma vez. Quem gostou aí dessa videoaula, se inscreva no nosso canal. O nosso canal é um canal que vai tratar da BNCC de Educação Física e as suas vertentes, as suas diversas variáveis. Então, peço que vocês deixem o legal, que compartilhem o nosso canal aí no seu grupo de professores da escola, pelo WhatsApp, por outras redes sociais também. Aqui estão os meus contatos, né, para que a gente possa trocar ideias, discutir sobre a educação física na escola. Eu acho que esse é o caminho realmente que a gente vai encontrar para ter uma educação física mais valorizada. Eu agradeço mais uma vez a todos e espero vocês na próxima aula.